Só que nós temos que ter o ouvido e o coração espiritual. Amém? Irmão, se tiver alguém aqui que tem um coração fuinho, eu vou liberar a bênção para a tua vida nessa noite. Eu posso falar isso porque eu tenho autoridade para falar isso. Amém, pastor? Nessa área eu tenho autoridade para falar porque Deus tem abençoado a minha vida e porque eu tenho entendido porque Ele tem me abençoado, irmãos. Quanto mais eu tenho meu coração desprendido para dar, mais Deus me dá. É assim que é a palavra de Deus. Peguei meu carrinho de R$6.000, com chave e tudo, documento tudo bonitinho, chave reserva, todos os trem dele lá, entreguei na mão de uma pessoa e abençoei. E essa pessoa abençoou a minha vida e a minha família, eu acho que 3 ou 4 vezes mais do que a gente abençoou ela. Mas o que eu estou querendo te dizer aqui, irmãos? Eu sempre disse assim para os jovens e eu repito aqui. Se você ganha R$1.000, meu querido, e tem dificuldade de dar R$100 na casa de Deus, como dizem, a palavra de Deus é assim: sede fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Eu queria que você crescesse no teu pensamento assim, igreja: Senhor, eu quero dar R$1.000 de dízimo na tua casa. É essa a cabeça da igreja, irmãos. Não é aquela cabeça assim, ó, eu vou dar R$100 porque eu ganho 1.000, mas vai fazer falta porque eu tenho algo X ou Y para comprar. E eu estou dizendo para um público aqui, hoje nós fomos ver uma casa de uns irmãos aqui da igreja. E esses nós cremos que eles são fiéis. E nós temos acompanhado e sabemos. E eles contando a graça de Deus sobre a vida deles. Irmãos, é tão gostoso compartilhar com aquele que é fiel. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Amém, irmãos? Aqui a igreja não cobra de ninguém. Aqui a igreja não usurpa de ninguém. Nós queremos te ensinar a palavra de Deus. Só que tem outra coisa, irmãos. Nós estamos aqui num lugar que precisa de água, luz, pagamento do aluguel. Se não fosse pela questão espiritual, só de eu e você estarmos aqui, nós já teríamos que colaborar com este lugar. Mas o pastor Rubens já falou, nós não fazemos vaquinha, nós abençoamos a obra de Deus. Eu participei de um congresso, irmãos, há muitos anos, e um pastor da pastor da África do Sul, ele ministrava naquele congresso lá em Brasília. Eu lembro, irmãos, isso faz muitos anos, mas muitos anos. E aí ele ministrou o seguinte, que ele tinha um ministério que foi crescendo tanto, em termos de dízimos e ofertas, que chegou uma hora que ele falou assim: irmãos, pare, não precisa mais trazer, porque a igreja já tem demais, não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir. Ele parou, o orvalho de Deus parou de cair sobre a igreja foi empobrecendo. E aí ele voltou novamente e falou: que loucura que eu fiz na minha vida. Irmãos, não é questão do dinheiro. Vocês viram domingo aqui o ato profético, vocês viram? O pastor falou sobre R$1 milhão para construir um templo. E aí às vezes a gente fica pensando em dar R$100 na casa de Deus. Deus nunca vai dar condição de você dar um carro para alguém, dar condição de você dar estante, dar cama, dar tudo para abençoar o outro. Porque um dia eu serei abençoado, eu fui abençoado e Deus vai dar para você. Eu tenho desafios muito grandes na empresa hoje. E Deus tem me prosperado ali. E eu tenho tido coração em Deus. E nós abençoamos 2 famílias recentemente. E irmão, sempre que você abençoa, de alguma maneira Deus abre as portas. Se você abençoar financeiramente, então, é a chave para a bênção de Deus vir sobre a tua vida. Eu fui mais uma vez abençoado na empresa, com menos de um ano. Eu nem esperava, eles me chamaram há 2 semanas mais ou menos, eu recebi mais uma bênção de Deus. Primeira atitude que eu tomei quando eu recebi aquela bênção de Deus. Eu já empreguei esse ano inteiro aquilo que eles me deram de aumento salarial e eu não vou usar para mim. Tudo aquilo que eu ganhei durante esse ano inteiro, eu já abençoei uma família, já vou abençoar outra, já está certo que eu vou abençoar outra e vou abençoar outra. Até dezembro, nada do que eu ganhei vai ser meu, vai ser para abençoar outros, porque eu entendi que Deus está fazendo eu prosperar para eu abençoar outras vidas. Deus vai fazer você prosperar, irmãos, para abençoar outro. Enquanto você tiver na tua cabeça com um pensamento fuinho de não dar R$100 de dízimo, quando você ganha 1.000, você vai ver onde vai chegar a sua situação. Eu estou falando que é a palavra de Deus, irmãos. Você nunca vai poder chegar em 10.000 para dar R$1.000.
para poder abençoar a outros. Cresce na cabeça, igreja. Jovens, famílias, se Deus tem te abençoado, é Ele que vai te fazer prosperar. A Bíblia diz assim, ó: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Vigia. Às vezes o ímpio prospera e a gente fica olhando e fala, ele prospera, mas lá em Malaquias diz sobre isso. Não fique olhando a prosperidade do ímpio, seja fiel ao Senhor, que Deus vai fazer você prosperar. Amém, igreja? Eu tenho falado aqui para aqueles que confiam no Senhor. Hoje eu quero orar especificamente para aqueles, você não precisa levantar sua mão, mas aquele que tem sido infiel a Deus. Não tem como Deus te abençoar nessa área, irmão. Não adianta fugir, não adianta correr. Não tem jeito. Quem vos fala é quem tem experimentado a bênção de Deus. Quanto mais eu ganhar na empresa, mais, e eu não dou 10%, eu dou mais que 10%, porque eu falei, Deus, o Senhor tem me abençoado, eu vou abençoar a tua casa. Irmãos, é esse pensamento. Como eu quero que os jovens da igreja tenham condição de comprar uma casa, tenham condição de comprar um carro para si, as famílias tenham um carro para poder andar. É isso que Deus quer, irmãos. Deus não quer que nós sejamos ricos, não, mas o básico, algo para a gente ter um pouco mais, para a gente ter para nós e para nós abençoarmos a outro. Deus vai fazer, porque isso é palavra dele, e ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Em nome de Jesus, eu quero orar por aqueles que Deus precisa mudar a tua cabeça nessa noite. Se você tem visto as coisas não acontecerem na tua vida, você pode ter certeza que a infidelidade, ela acarreta, se não, irmãos, nós pegamos isso aqui, ó, e jogamos no lixo, não vale de nada. Você crê no que está escrito aqui? Amém, irmãos? Então, se você tem R$100 para pagar de alguma dívida, e você tem R$100 para dar de dízimo, faz a tua parte de ser fiel ao Senhor. Depois você me conta o que vai acontecer. Irmãos, Deus nem precisava dizer isso. Lá em Malaquias 3 ele diz assim, ó: fazei prova de mim. Ele nem precisava dizer isso. Eu queria que você separasse a sua oferta. Nós estamos no primeiro domingo do mês. Semana que vem é mês de pagamento. Mulher, se você sabe que seu marido é infiel, vocês são mais sensíveis à voz de Deus. Vocês vão pedir perdão para Deus, vocês vão acertar a situação na sua família. Eu profetizo a bênção de Deus sobre as famílias da igreja. Mas não adianta orar, irmãos, não é orar. É orar e agir. Deus, eu vou falar sobre isso essa noite. Deus, ele é um Deus que reage às nossas ações. Se você ofertar na casa de Deus, se você semear, Deus vai abençoar a sua sementeira. Eu profetizo isso sobre a tua vida, e em nome de Jesus tem que ter uma atitude. Então, mulher, puxa a orelha do teu marido e fala assim: eu quero ser abençoada por Deus. Irmãos, a Bíblia fala, faz teste. Se o dinheiro é o dinheiro que você tem que dar lá, no algo, dá para Deus. Faz teste, depois você vai ver se Deus não vai te suprir em muito mais vezes. Depois você vem e me conta. Fica de pé em nome de Jesus. Essa palavra para muitos irmãos aqui não faz efeito nenhum, porque você é fiel e tem experimentado. E olha aqui mais, Deus tem o tempo dele na tua vida. Se você tem sido fiel e ainda não recebeu a colheita de Deus na tua vida, quando ela vir, irmãos, é palavra de Deus, ela vai vir de uma maneira que vai cobrir todo o teu passado. Nós temos famílias aqui na igreja que viveram isso, são provas vivas disso. Viveram dependendo de cesta básica da igreja por um tempo. Hoje eles podem dar muitas cestas básicas, porque eles foram fiéis e Deus hoje está abençoando eles. É assim a palavra de Deus que eu creio. Levanta sua mão em nome de Jesus. Se você é um ministro do altar, se você é um ministro na casa de Deus, é um obreiro, e você tem sido infiel ao Senhor, você vai pedir perdão para Deus agora e falar: Deus, eu vou fazer um teste contigo, eu vou passar a ser fiel ao Senhor, eu vou dar 100, porque eu profetizo em tempos, você vai poder dar 1000, porque assim é a palavra de Deus, e eu vou profetizar na tua vida. E se houver alguma coisa que a tua mente é atrapalhada por Satanás, nós repreendemos no nome de Jesus. Começa a orar você, igreja. É uma atitude que você tem que orar. A atitude de você falar: Senhor, repreende o devorador da minha vida, da minha casa. Jovens que têm sonhos, começa a colocar diante de Deus, a não pedir o carro, a pedir: Senhor, me ajuda a ser fiel a Ti no pouco, e eu sei que o Senhor vai me colocar sobre muito. Irmãos, isso é a palavra de Deus, e quem pegar, e quem viver, vai ter diferença na sua vida. Se você
começou um emprego e falou: Deus, eu vou te dar metade do meu salário, cumpra com a tua palavra. Deus vai restituir na tua vida todo o tempo perdido, porque Ele é fiel. Senhor, sobre a família cristã, eu agora impeto a tua bênção, Deus. Eu não quero ver, ó Pai, a tua família, a tua igreja, Deus, neste bairro, paralisada nas finanças, porque o Senhor disse: nós não seremos ricos aqui. Eu não quero ser rico, mas eu quero poder abençoar outro, que a sua igreja aqui tenha para abençoar a outros. Deus, abre as portas para os desempregados, aquelas famílias, ó Pai, que estão passando por necessidades. Abra as portas, Pai, e que aqueles que não são fiéis tenham um compromisso contigo de passarem a ser fiéis, e as portas dos céus se abram, e as bênçãos do Senhor venham sem medida sobre o teu povo, e o orvalho do Senhor não pare de cair sobre a tua igreja pela fidelidade. Eu te louvo pelos que foram promovidos, pelos que, ó Pai, receberam um novo emprego, por aqueles que nessa semana eu já profetizo desde já, e vão me procurar, porque Deus é fiel, e vão testemunhar que essa semana serão promovidos pela fidelidade hoje, pela oração hoje, pelo compromisso hoje, serão abençoados com novo emprego, portas vão se abrir, demônios vão sair que estão atrapalhando a prosperidade do teu povo financeira, coisas que estão presas na justiça vão sair, porque agora, no poder que é no nome de Jesus e na autoridade que há na palavra, eu agora profetizo que todos os demônios larguem, e a bênção da igreja virá sobre um povo que é fiel, será mais, e os que não são passarão a ser fiéis, e nós veremos a prosperidade sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Pode trazer a sua oferta, irmãos, pode trazer o seu dízimo. Nós vamos virar a página da nossa cidade, amém? Nós vamos virar a página da nossa igreja, da nossa família, pela nossa fidelidade. Aleluias. 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 E mais uma coisa, irmãos. Essa palavra aqui não é para qualquer um, não. Não é essa a minha palavra. A palavra da oferta e do dízimo é para aqueles que querem servir a Deus de verdade. É para aqueles que creem. No natural isso é loucura, mas para aqueles que creem, essa palavra vai fazer efeito. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? Ô, glória. Cutuca seu irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó: se você estiver dormindo, acorda em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que Satanás coloca sono na igreja também? Não aceita não, avisa o teu irmão aí, não dorme não, meu filho, que Deus vai falar com você essa noite. Amém? Abra por favor, irmãos, em Efésios 3:20. Efésios 3:20. Hoje vocês têm que ser rápidos, hein, gente? Hoje eu vou ser rápido no gatilho. Vou falar e já vou ler, hein? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Tem uma versão que diz assim: que aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo, é isso? É de acordo? Quem está com essa Bíblia? Segundo o poder que em nós opera. Amém? Irmãos, o pastor ministrou aqui, alguém ministrou sobre essa questão do... Olha aqui, é muito? Não, é tudo, tudo. Muito, mas existe alguma coisa maior do que tudo, Adriana? Tudo, não é tudo? Aí ele diz tudo, muito, mais, abundantemente, além do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme ou de acordo, segundo o seu poder que em nós opera. Essa palavra é uma bênção, amém? Quantos precisam que Deus faça na tua vida? Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais
tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Já pensou, irmãos? O que você tem pedido para Deus? O que eu tenho pedido para Deus? Ale, o que você tem pensado nos últimos dias, hein? Ei, casamento abençoado. Quantos têm pensado algo que precisa para a tua vida física, material, espiritual, na alma? Tudo que pedimos ou pensamos. Só que, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Essa palavra de Efésios, ela é poderosa demais, absurdamente poderosa. Só que se você perceber, ela é uma condição. Ela poderia chegar e falar: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Amém. Mas ele disse: conforme, de acordo, segundo o seu poder que em nós opera. Vocês são pessoas inteligentes. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Vem cá. Como diz o... Fala que vocês não assistem. Corta para mim. Fala que vocês não assistem. Só não tem o Percival aqui do lado. Quantos entendem que se você não opera nada, ou se o poder de Deus não operar nada em mim, Deus não tem como fazer muito mais, tudo abundantemente além? Vocês entendem assim? Esquece um pouco o Percival, senão vocês não vão prestar atenção na palavra. Vocês não entendem assim, irmãos? Segundo, de acordo, conforme o seu poder que em nós opera. Casa Grande, se o poder de Deus não operar nada na tua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja, se nós não operarmos em poder de Deus, nada vai acontecer do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Vai ser apenas sonho, vai ser apenas desejo. Eu estava pensando, estava lendo alguns livros, e eu vi alguma coisa sobre poder, e eu falei: puxa vida, eu vou nessa linha aqui. E eu anotei 3 coisas aqui, irmãos. Que o poder que nós operando nessas coisas, muita coisa pode acontecer mais além, abundantemente, do que nós pedimos ou pensamos. Igreja, Deus vai moer a gente essa noite. Ele vai me moer primeiro e vai moer você. Por isso eu queria que você prestasse atenção no que Deus vai cobrar de mim. Pode ser que essa palavra, alguma pessoa não seja alcançada, porque você está dentro de todos. Deixa eu te falar, tem coisa aqui que é para mim. Deus vai moer a nossa vida essa noite e vai nos ensinar, e vai me ensinar. Viver Efésios 3:20 na sua totalidade, o que é preciso nós fazermos. E nós vamos ver se a gente tem condição de viver Efésios 3:20. Amém, pastor? Não é uma condição? Se Deus não operar em nós, se Deus não operar através de nós, se não houver o poder de Deus operante, não tem como nós vivermos a primeira parte do texto. Primeira coisa, quem tiver aí caneta e papel, anota aí. O poder de Deus operando através do gesto. Abra comigo, por favor, Lucas 10, 30. Como eu disse, rápido no gatilho, irmãos. Não deixa ninguém dormir aí não, por favor. 10:30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se debaixo, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, o levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais,
eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 homens parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Irmãos, sabe o que eu entendo também nesse versículo? No anterior, eu entendo assim: que Deus não vai dar poder para mim, para eu ser abençoado somente. Eu entendo, irmãos, quando Deus fala lá em Efésios 3:20, Ele está dizendo para mim, é claro que eu, quando ser uma bênção, eu vou abençoar a mim. Mas eu entendo, pastor, quando Deus fala lá, conforme o seu poder que nós opera, e Ele fala assim: quando tu pedires, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pedir ou pensar, conforme o poder que opera em nós. Está querendo dizer o seguinte, que muitas vezes o poder de Deus não opera na vida do meu irmão, mas o poder de Deus que opera na minha vida, Murilo, vai alcançar a vida dele. Porque o poder de Deus, para algumas pessoas, Deus vai dar alguns dons, e esse poder é para abençoar a vida de outros. O que eu quero dizer assim, não é só para mim. Essa palavra não quer dizer, conforme o poder que opera em você. Se você tiver poder de Deus, só você vai receber. Eu entendo que não. Como na questão da oferta e do dízimo que eu disse. Quando Deus der para mim condição de abençoar a outro, através de um gesto como esse samaritano, é o poder de Deus que opera através da vida dele, e Deus vai realizar na própria vida do samaritano, mas vai abençoar a vida de outros. Não tem como, irmãos, a palavra de Deus diz nos 2 mandamentos: primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Você quer saber de uma coisa? Você quer ser abençoado? Você quer que as bênçãos de Deus venham sobre a tua vida? Comece a ter poder, a gerar poder através do gesto. Sabe, tem gestos, irmãos, que marcam a vida de uma pessoa. Tem gestos que valem para uma vida inteira. Tem gestos que mudam situação. Pequenos gestos marcam as nossas vidas. Pequenos gestos que hoje em dia a gente não vê mais. O povo de Deus é um povo que tem que, como esse samaritano, presta atenção, e não é coisa só de hoje. Se você vê, a Bíblia fala que um sacerdote passava, viu este homem e passou de largo, passou longe, não se compadeceu dele. Um sacerdote. E sacerdote naquele tempo não era como eu e você, irmãos. Sacerdote é aquela pessoa escolhida. Sacerdote, ele fazia parte de uma tribo. Ele era preparado para aquilo. E a função do sacerdote era servir. Ele era representante do povo diante de Deus. E ele passou e deixou de lado. Quantos sacerdotes talvez estão entre nós, envolvendo eu, que no gesto nós somos reprovados. Há poder no gesto, irmãos. O gesto desse homem, um samaritano, a Bíblia dizia que os judeus tinham problema com o samaritano. Um samaritano que poderia olhar aquele homem e falar assim: o que? Esse é meu inimigo. Esse cara aqui vai morra, a míngua. Ele passou, se compadeceu daquele homem. Num primeiro instante fez lá o primeiro atendimento. Depois pôs ele no seu animal, levou ele para uma hospedaria ou um hospital. Pediu que tratasse dele e gastou dinheiro com ele. A Bíblia diz assim: comunicai uns aos outros na sua necessidade. O pastor brinca que comunicar não é avisar. Isso é gesto, irmãos. Isso é gesto de amor, isso é gesto de carinho. Isso é uma forma de abençoar com gestos. Tem vários versículos na Bíblia que eu podia trazer, mas eu escolhi esse para trazer para você. O gesto de um homem que poderia deixar de lado. E os homens que deveriam fazer isso, depois o sacerdote passou um levita. Não é escrito aí na palavra? O levita também deixou o cara lá morrendo. Tinha apanhado, espancado. Sabe, irmãos, eu sei, nós vivemos num mundo onde tem crianças que trabalham para grupos de sem vergonhas que ficam ganhando dinheiro aí bate no carro, mas uma hora o Espírito Santo vai te incomodar para você abençoar alguém. Lembra do pastor que ministrou aqui há alguns dias, eu acho que há 2 semanas, que ele teve um gesto de homem de Deus. Ele abriu a casa dele para 2 meninos. Irmãos, por isso que eu estou te falando, nós temos que ter o entendimento de Deus.
Não vai sair abrindo a sua casa para qualquer um. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: sempre que você vê um mendigo, sempre que você vê alguém precisando, um irmão necessitando de um gesto seu de carinho, ou um estranho, tenta ler o coração de Deus. O mundo é fechado para gestos. O mundo é fechado para ter uma atitude. Mas aquele que quer fazer a plena vontade de Deus e que o poder de Deus opere através da vida dele, uma das coisas que tem que operar na nossa vida é o gesto. Sabe, um gesto de às vezes pegar um telefone. Eu também falho nisso. Eu estou querendo dizer que essa palavra é para mim também, irmãos. Um telefonema às vezes muda toda uma situação. Uma palavra às vezes que você dá para um irmão de um tempo que você perde com ele, um gesto de às vezes abençoar de alguma forma. Deus sabe como te usar para isso. Mas a gente tem que estar preparado para olhar para esse homem samaritano e falar: aonde Deus pode me usar para alguma coisa. Presta atenção aqui. Se Deus tem te dado alguma coisa, sempre fica prestando atenção aonde é que Deus quer me usar nisso aqui. Deus nunca dá dons, irmãos. Deus nunca dá nada para nós para ficar para nós mesmos. Sempre que Ele dá é para repartir com alguém. Você está entendendo isso? Amém, né, Lê? Através do gesto nós temos que surpreender as pessoas, irmãos. É o mundo de hoje. A gente sempre acha que não vamos ser. E deixa eu te falar mais. Essa palavra aqui, ela não é para os líderes e os ministros da igreja ou os obreiros da igreja. Essa palavra é para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Existe o contrário. Tem momento que o pastor precisa de um gesto de amor nosso, um gesto de carinho nosso. A pastora Rosana, dia 6 agora faz aniversário. Sabe o que é um gesto? Sabe o que é surpreender? Uma pessoa daqui desse grupo que nunca soube o telefone da pastora. Que tal um gesto como esse? Eu estou usando um exemplo, mas para mostrar a diferença que faz. Você já imagina, irmãos? Parou para pensar, você que às vezes não tem aquele contato? Eu estou usando o exemplo da pastora porque eu estou virando aqui. Porque a gente tem que ter isso com o outro. Mas entenda isso. A pastora acordando de manhã, quem quer, a irmã fulana, vai até ter dificuldade de lembrar. Pastora, estou te ligando para desejar toda sorte de bênção sobre a tua vida em mais um ano. Olha um gesto. Você imagina o coração da pastora, como é que não muda naquele dia? É um gesto. É um gesto que muda tudo. É de surpreender, sabe? Às vezes vocês acham que nós não precisamos de oração. Às vezes vocês acham que os ministros do altar, que os pastores, os líderes, eles são super-homens, super-heróis, são nada. Sabe aquele gesto de alguém chegar e falar: você está bem, pastor? Eu tenho orado por você. Sabe, Deus colocar alguém na tua mente à meia-noite, na madrugada, e você ter um gesto de se levantar, dobrar os seus joelhos e orar. Sabe, um gesto de saber. De repente a gente tem necessidade até financeira, às vezes, nós da liderança. Um gesto de você abençoar o seu líder. Eu estou virando o jogo, irmãos. Isso é para nós, é palavra de Deus para nós. O povo lá na igreja de Atos dos Apóstolos não falava que era só os discípulos que ajudavam o povo. Um ajudava o outro. E os discípulos inclusive precisavam de ajuda, porque eles trabalhavam para o reino. Está na hora da igreja ser uma igreja de atitude, de gestos, que mudam, que marcam e que mostram o nosso amor. Outra coisa voltada ao gesto é se colocar no lugar do outro. Isso é para mim, isso é para você, irmãos. Aí a gente às vezes fala: puxa vida, 3:20 não está vivendo na minha vida lá de Efésios. O poder de Deus não tem operado na minha vida. Às vezes Deus deu oportunidade para você, irmãos. Não precisamos ser tão espirituais como aquele homem que ministrou aqui, que diz que Deus cobrou dele. Deus cobra, às vezes a gente não ouve. Seja mais sensível à voz de Deus quando Deus cobrar de você algo. O segundo, quem anotou o primeiro gesto, o segundo é o toque. Marcos 1:40, por favor. Marcos é só você voltar um livro. Marcos 1:40 diz assim: esse é o segundo tópico que eu trago do poder que pode operar na minha e na tua vida. O primeiro é através do gesto, o segundo é através do toque. 10 Marcos 1:40 diz assim: aproximou-se dele um leproso, de Jesus, rogando-lhe de joelhos
se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Presta atenção aqui um pouquinho, igreja. A gente olha para esse final. O final nós vemos um homem leproso, livre da lepra. Consequentemente a gente entende que é uma cura física. Mas se a gente entender o contexto dessa história, ou do que acontecia nessa época, porque nós estamos no Novo Testamento, mas o pastor tem ensinado isso. Vocês já ouviram isso? Na época de Jesus ainda se vivia a lei. E o leproso, ele tinha que viver retirado das pessoas. Um toque, irmãos. Esse leproso já não tinha há muito tempo. Ele não sabia o que era um toque. E quando Jesus veio, Jesus não tem o poder da palavra. Ele estava de joelhos falando: Jesus, eu quero ser limpo. Até tinha homens, Jesus andava cheio de fariseus, saduceus, esse povo contrário a Cristo, que ficavam olhando as atitudes dele. Ele poderia falar: não vou escandalizar, e apenas dizer uma palavra para aquele homem assim: ó, seja curado da sua lepra, levanta-se, seja limpo. Aí depois de limpo, dá-lhe um abraço. Jesus tocou nesse homem ainda no estado de lepra. Jesus tocou na vida desse homem. E o que eu entendo é que quando Jesus tocou, além dele ser curado da lepra, irmãos, ele foi curado de rejeição no teu íntimo, na sua alma, do preconceito e da solidão. Deixa eu te falar um pouquinho sobre o toque. Presta atenção na tua vida, irmãos. O toque muitas vezes, ele tem a ver com nossos antepassados. O toque muitas vezes tem a ver com aquilo, Murilo, que nós vivemos na infância. Sabe o que o toque diz? É assim, sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Se você foi rejeitado quando pequeno, irmãos, eu não aguento ver meu filho, que eu toco nele toda hora. É beijo daqui, beijo molhado, beijo não sei o que, beijo não sei do que. Pais que criaram seus filhos, meu pai nunca foi de dar muito beijo na gente, muito do toque, do contato. Mas ele não era um mau pai, de forma alguma. No final da vida do meu pai, ele foi um homem muito de toque, de abraço, de contato. Tem pessoas aqui que talvez na sua infância viveram épocas assim que você não tinha o toque do seu pai. O toque do seu pai era como pregou certa vez o apóstolo Davi Alves. Quando tinha o toque do seu pai era na base do estralo. Era aquele toque, aquela mão daquele tamanho no meio da tua fuça, né? Como dizem aí. Esse era o toque que talvez você tinha com seu pai. O toque, minha mãe tinha uns toques de amor, mas tinha hora que minha mãe, né, pastor, tinha uns toques que doía. Só que quando Deus chega na minha e na tua vida, nós temos que ser curados disso. Irmãos, tem pessoas aqui na igreja que você dá paz. Sabe aquela pessoa que pega na tua mão tirando? Se você é uma dessas pessoas na tua vida, é o teu jeito de ser. Deus está ministrando sobre a tua vida. Que o homem, eu estava vendo um livro que diz assim, que existe já uma pesquisa, que prematuros, eles têm hospital que tem as mães chamadas com canguru. É aquelas mães que quando, você sabe disso, irmã? Quando o filho tem dificuldade nasce antes e talvez ele tenha dificuldade de sobreviver, a mãe fica ali com aquele filho no braço, o toque, o contato. Fica com o filho no braço e aquilo muitas vezes salva a criança. Você sabia que quando Deus criou o mundo, lê lá em Gênesis capítulo 1, ele disse assim, haja luz e houve luz. Determinou uma palavra. Que haja a divisão entre sol e lua, entre dia e noite, e foi criando e foi falando por 5 dias. No 6º dia, quando ele criou o homem, se você olhar aí na tua Bíblia, em Gênesis capítulo 2, diz que Deus criou eu e você, irmãos,
como diz o apóstolo Davi Alves, com toque. Como que foi? Ele pegou o pó da terra e ali ele formou. Ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Bíblia diz que do pó da terra Deus formou o homem com as mãos, irmãos. Com o homem ele não disse haja o homem. Para os animais ele disse haja os animais. Mas o homem é o único que Deus criou com as mãos, com o toque. Você pode achar isso muito simples, mas para mim espiritualmente isso é muito forte. Sabe o que Deus quer dizer, irmãos? Quando Ele criou eu e você, Ele disse assim, ó, criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Irmãos, Deus queria, já no Éden, Ele ia lá e ficava fazendo cafuné em Adão. Deus amava o toque. Deus nos criou com um toque. Deixa eu te dizer, irmãos, Deus te fez para tocar o outro, com o amor, um toque de amor. Tem pessoas que pegam na tua mão, voltando, te cumprimentando, já largando a sua mão. Você já viu pessoas que têm dificuldade de dar um abraço? Ela te dá um abraço de largo assim, e já soltando, porque às vezes a formação foi diferente. Deus quer curar a nossa vida nessa noite, e nós temos aquele, vocês já viram, eu tenho um livro chamado A Teoria do Abraço. Há poder no abraço, irmãos. Aquele abraço sincero, aquele abraço de amor. Há poder no toque. Jesus tocou num homem leproso. Quantos de nós tocaríamos naquele homem? Eu sei que no metrô é terrível. O toque no metrô, esse é cruel. Tem pessoas que têm dificuldade, e a gente percebe nisso, irmãos. O toque no metrô às vezes incomoda. Mas você percebe essa nossa geração. Às vezes a pessoa nem entrou, só encostou, já estão saindo a porrada. Você está encostando em mim no trem, não encostar, não tem como, irmãos. Não tem como. Não tem como não tocar. Às vezes nós, irmãos, nós como povo de Deus, nós não entendemos como um abraço, amigo. Eu tenho informações, comentários de jovens que falaram que ficaram nessa igreja, sabe por quê? Dizem que é uma igreja amorosa. Glória a Deus, né? Tem alguém aqui que abraça e ama. Não, entende, irmãos, não é um abraço. Porque abraço por abraço, pode ter gente aqui que abraça, mas no coração não tem nada disso. A gente sabe quando é um abraço verdadeiro. É aquele abraço de Deus, é um abraço de pai. Sabe quando você é filho que não tem um pai, você recebe aquele abraço? Eu participei de ministrações, vocês já foram em eventos que os homens de Deus fazem o papel de pai. Teve um evento que abraçou os homens. Irmãos, pense em homem chorando que nem criança. Quantos homens estavam aqui? Aquele abraço do Espírito Santo. Foi num evento com aquele pastor, o que fala lá das pérolas. Como é que ele chama? Minhas princesas e príncipes. O Tinoco. Eu não esqueço disso. Aquele abraço. Um abraço de Deus, irmãos. Abraço de Deus. Não é só os líderes que tem que amar e abraçar, mas igreja, se você tem dificuldade de abraçar, porque você foi lá no passado, entenda o abraçar, eu estou usando como exemplo mais o toque de você amar realmente uma pessoa, de você não se incomodar com ela, de você ir lá e chorar junto, de você estar lá e tocar uma pessoa e abraçar ela mesmo e falar assim, ó, recebe o meu amor, recebe a minha vida, está perto, está junto, não tem aquela dificuldade de estar junto, de estar perto. Quanto mais distante é melhor. Isso não é de Deus. Eu recebi um beijo essa semana na Protege, que virou riso. Mas eu acho que Deus fez eu levar aquele beijo por causa dessa palavra de hoje. Tem um homem desse tamanho lá na empresa, irmão, desse tamanho. Ele não é um homem de Deus ainda. Mas pensa num homem carinhoso. E nunca ele fez isso. Aí ele chegou, me abraçou. E pensa, empresa que tem pessoas que não servem a Deus, recebe um beijo de um homem para você ver. Ele me deu um beijo aqui assim que eu falei, Jesus. Mas eu senti que foi um beijo que Deus falou para mim assim, ó, a minha igreja não tem o sentimento que esse homem tem. E eu conheço ele. E eu sei como ele é. Ele beija porque ele considera. E sabe que eu fiquei feliz com o beijo dele? Sabe por quê?
porque eu entendi que Ele me considera. E Ele realmente considera. Porque Ele só beija aquelas pessoas que são mais próximas dEle. É o jeito, é a criação dEle. Irmãos, essa palavra aqui para o mundo já vai sair no Facebook, vocês imaginam o quê? Eu estou falando para um povo que é mudado. Essa cabeça do mundo não tem que cair para nós, irmãos. Beija seu filho, pai. Beija seu filho. Filho, enche a careca do seu pai de beijo. A gente muitas vezes dá valor quando a gente perde. Claro que eu não vou falar adolescente, beijo, adolescente está do teu lado, porque isso aí não é de Deus. A gente sabe quando é um beijo com propósito e quando é um beijo. Entendam isso, irmãos. Eu estou querendo dizer o seguinte: ame, derrame amor. Se você não foi amado no passado, que Deus cure isso no teu coração. Jesus, por que eu não posso amar o meu filho? Por que eu não posso derramar amor pelo meu irmão? Eu acho isso tão lindo nas famílias. Lá na empresa que eu trabalho, tem reunião às vezes que o presidente, ele tem um filho dele que é diretor da empresa. Ele chega na frente de todos os diretores. Pode ter uma reunião como é que a gente fala? No auditório. Se eles não se viram, o presidente da empresa chega no filho dele e dá um beijo nele na frente de todo mundo. Eu acho aquilo lindo. Eles não estão nem aí. Eles realmente se amam e têm o toque. E a igreja de Deus às vezes fica aí melindrosa, fica aí com rancores do passado. O poder de Deus opera também através de um toque. Eu queria que você levasse essa palavra a sério, porque Deus falou muito comigo e Deus vai falar com você. E aqueles que Deus puder usar, você vai ver como o teu gesto, como o teu toque pode salvar a vida de pessoas. E eu sei do que eu estou falando, porque você sabe que Deus pode usar você para isso. Porque do contrário, a gente perde pessoas. Depois você vai entender isso. E por último, gesto, toque. Ah tá, não posso esquecer. Tem pessoas inclusive na igreja que usam o toque. Esse toque é bom. É o bater, é o alterar as coisas. Usa o toque para alterar, para bater, para lesar alguém. As nossas mãos sejam usadas para a glória de Deus. Bater para corrigir, às vezes a gente tem que bater, mas não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Na hora da ira, irmãos, não deixa o negócio ficar iracundo. Naquela hora pede perdão. Pode ser que em algum momento a gente erre nesse sentido, mas usa as suas mãos para abençoar. O apóstolo Davi Alves um dia contou um testemunho numa ministração dele que me marcou muito. O filho dele um dia tomou as palmadas dele. E esse menino chorou que nem criança. E não era tão criança assim, já era um pouco mais de idade. E ele falou assim: pai. Aí o pai dele falou: por que você está chorando tanto, menino? Não te bati com tanta força. Ele falou: não é isso, pai. É que essa sua mão que você sempre usou para me abençoar, hoje você está usando ela para me bater. Devia ter lá seus 6, 7 anos de idade. Você imagina aquilo como uma agulha no coração daquele pastor. Ele precisava fazer aquilo. Mas vocês entendem? Esse menino entendia o poder que tinha as mãos. Deixa a sua mão ser usada para abençoar, amém? Deixa a sua mão ser usada para dar um toque como aquele toque de Jesus. Jesus não podia ver uma pessoa que ele não usava o toque ou ele usava o gesto. Certa vez Jesus estava pregando e tinha uma multidão para poder alimentar. E os discípulos cascaram fora. Foi naquela vez do barco, não foi? Lá que eles estavam lá dormindo, Jesus veio e eles acharam que era um fantasma. Jesus Cristo, irmão, Jesus Cristo. Ele não foi embora sem que todos fossem saciados da fome. Esse nos ensinou o gesto e esse nos ensinou o toque. O tempo voa, mas agora a última, essa é para matar nós. A última é a pior de todas, é a palavra. Então, gesto, toque e a palavra. Provérbios 18, 21, por favor, rapidamente.
A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vira um pouquinho a página 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Vamos voar, irmãos. Romanos 12, 14. Vamos comigo lá. Para ganhar tempo, eu vou lendo os versículos que estão falando do mesmo assunto. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Na sequência, 1 Tessalonicenses 5,18. Vai ler a Bíblia em casa, irmão, pra vocês aprenderem a abrir rápido. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma pausa aqui. Eu fiquei intrigado com esse versículo aqui. E aí depois de estudar isso para trazer a palavra nessa noite, aí Deus me fez entender. Murilo, há um poder aqui em 1 Tessalonicenses do tamanho do mundo que a gente não entende. Irmãos, Deus é o Criador de todas as coisas. Deus não é doido de falar para a gente assim: você acabou de passar por uma afronta na tua vida, Murilo. Você acabou de passar por algo terrível na tua vida agora e você levanta a mão. Deus não é palhaço, irmãos. Você levanta a mão e fala assim: Senhor, eu te dou graças por isso que acabou de acontecer comigo. Irmãos, Jesus Cristo já foi homem. Teve uma hora que Jesus Cristo falou assim para Deus: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, ele já sofreu angústia. E a gente passa por diversas situações, mas sabe o que Deus está querendo dizer? Brás, primeiro no gesto, depois no toque. Mas o do mais importante, a palavra ela tem poder. O que Jesus está falando assim, Murilo, é o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Sabe o que Deus está querendo dizer? Essa situação, se foi Ele que permitiu, quando você dá graças a Ele, você abre os céus para que a bênção dEle venha sobre você, para que o refrigério dEle venha sobre a sua vida no momento de aperto. E se aquilo foi porque Satanás abriu um buraco e você entrou, quando você dá graças, você abre as portas para que Deus venha e te abençoe e transforme aquilo, como diz lá em Isaías 61, para cada dia de vergonha, Ele vai te dar dupla honra. É a abertura das janelas dos céus, ou é a abertura da chave para Deus abençoar a mim e a você. Porque murmuração, traz maldição. Quando Deus fala assim: em tudo dai graças, Ele quer dizer o seguinte: e não importa, se foi eu vou te dar o refrigério. Se foi Satanás, eu vou abençoar a tua vida, mas dai graças. Porque a nossa palavra tem poder, irmãos. Não há poder maior do que nas palavras. Nós acabamos de ler sobre essa questão da língua. É tanto poder. Vai comigo lá. A palavra, a Bíblia veio para abençoar. Apocalipse 20, 22, 21. Eu achei também interessante isso que eu vi. Como é que termina a Bíblia? A Bíblia termina com uma palavra. Qual que é a palavra final da Bíblia? A graça do Senhor Jesus seja com todos. Vocês estão entendendo isso aqui? João poderia terminar aqui o último versículo e capítulo da Bíblia falando qualquer coisa. Ele termina liberando uma palavra. Irmãos, a nossa palavra ela tem um efeito que você não faz ideia. Essa semana eu tive uma questão, e aí Deus acho que me testando para isso que aconteceu. Eu tive uma situação com uma pessoa aqui da igreja que me questionou sobre algo. E eu passei o ponto de vista para ela, mas eu não fui sábio. Eu passei do ponto. Mas Deus me incomodou esses dias todos, e eu não tinha nem o que trazer ainda. Quando veio essa palavra, Ele falou: é para você aprender o que você fala, na hora que você fala, e que a tua palavra é para curar. E às vezes a tua palavra ela fere e ela mata. Primeira atitude que eu cheguei hoje de manhã e eu encontrei essa pessoa, eu fui lá pedir perdão para ela e disse, e eu também abri as portas dos céus para você entender, irmãos. Eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim também. Isso aqui, ó, ela pode trazer a morte ou pode trazer a vida.
o gesto, o toque. Só que a Bíblia fala, tem um versículo que diz que esse é o órgão mais, é o que mais pode causar um efeito negativo na vida das pessoas. Tem uma palavra que diz que a mesma língua, a mesma boca, ela agrada, adora a Deus. Essa mesma boca, ela traz para Deus, ou como que é? O homem, ele glorifica a Deus com a mesma boca ele amaldiçoa, ou ele desonra a Deus. Irmãos, toma cuidado. Tiago 3,8. Lê, por favor, irmã. Vocês entenderam? Peçonha é uma cobra, né? A língua, ela pode matar, irmãos. Tem famílias que por causa de uma palavra maldita eu não estou querendo dizer mal colocada, não se falam há muitos anos por causa de uma palavra, irmão. Vocês sabem disso? Tem uma palavra que talvez, presta atenção nisso aqui. A mulher um dia falou para o homem, dentro de casa. E às vezes ele sorri para ela, ele concorda com ela, mas toda vez que ele olha e fala, aquela palavra eu não esqueci. Ou vice-versa, a mulher. Deus está falando com você, irmãos. Uma palavra que o pai falou com o filho que matou ele naquele dia. Ou o filho falou com o pai que matou. Eles vivem juntos, mas tem casos, eu já vivi numa casa que eu não falava com uma pessoa por um bom tempo. Você já pensou, e eu sei o que é. Você viver numa casa e tem pessoas que vocês sabem disso, que não fala com a outra. Tem palavras às vezes que condenam uma pessoa e acaba com o futuro dela. Uma palavra dita no horário errado, no momento errado, ela pode ser fatal na vida de alguém. Tem pessoas aqui, talvez, irmãos, eu sei de igreja, aqui eu acho que não acontece. E a gente estava conversando sobre isso essa semana. Talvez tem pessoas que não vêm mais na igreja, sabe por quê, irmãos? Porque talvez um dia eu ou você falamos uma palavra para ela um pouco mais áspera. Ou falamos uma palavra que, em vez de ganhar ela para Cristo, a gente a perdeu. Deus tem que mudar isso na nossa vida, irmãos. Deus tem que mudar isso no nosso coração, principalmente nós que temos o poder da palavra. Líderes, diáconos, obreiros. Pensa, e isso vale para mim. E todos nós, irmãos, pensa 50.000 vezes antes de proferir uma palavra. Eu tenho um verbo, ou eu tenho um dito, como que é? Você é senhor das palavras que você não disse e escravo daquelas que você disse. Você vai entender o que eu vou te dizer. Se você tem uma palavra para falar com alguém e aquele momento não é oportuno, você é senhor daquela palavra. Você tem algo, você está com domínio, no momento certo você vai dizer. Mas se você você tem razão e você disse no momento errado, você virou escravo daquela palavra. Aquela palavra pode acabar com você. Você pode ser senhor de uma palavra de direcionamento, de chamada de atenção de alguém, para alguma coisa na tua casa. Eu não estou querendo dizer para você morrer senhor de palavras. Um monte de palavras que você deveria ter dito, não disse, e morre com aquilo. Morre cheio de desgosto, morre cheio de doenças, porque carrega coisas que deveria falar e não falou. Mas é saber no momento de falar e a maneira como falar. Deus tem tratado isso na minha vida também, irmãos. Eu sei disso. Mas a língua, ela pode acabar com a nossa vida. Sabe? Em tudo dai graças. Presta atenção aqui, igreja. Naquele momento em que a gente passa pela prova, pela tribulação, igual aquele pastor ministrou domingo passado aqui. No momento em que ele não tinha nada a ver com aquela história, como ele colocou. Você imagina quantas palavras de maldição ele poderia dizer. Jó foi provado, porque ele poderia ter amaldiçoado o Deus dele, como a mulher dele disse. Amaldiçoa esse teu Deus, Jó, e morre. Ele falou, mesmo que foi em pele, eu vou ver a glória do Senhor sobre a minha vida. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Para que Efésios 3:20 aconteça na minha e na tua vida, o poder dele opera em nós. Nós temos que cuidar dessa questão do gesto, do toque e principalmente da nossa língua.
Já deu 8h30, eu não vou pedir para você abrir, mas eu vou te contar a história. Você que lê a palavra, lá em Números, capítulo 13. Deus deu uma ordem para Moisés, que ele mandasse 12 espias para Jericó, para poder ver aquela cidade, e onde eles iriam alcançar Jericó, eles iriam dominar Jericó. Ele falou, vai lá espias, vai dar uma olhada naquela cidade. Dos 12 homens, voltaram primeiro 10, voltaram os 12, mas dos 12, 10 falaram contra a cidade. Eles falaram, é uma cidade boa sim, mas lá tem muitos gigantes, tem aqueles Enaquins, e nós não vamos prevalecer contra eles. Por isso esquece, aquela terra não é para nós. Aí 2 homens chamados, Josué e Caleb, eles tomam a palavra e falam assim, homens, vocês estão doidos? Lá tem gigantes fortes sim, mas o Deus que nós servimos é maior do que aqueles homens, e nós vamos conquistar aquela terra que mana leite e mel sim. Aí, isso vocês vão ter que ler comigo, por favor. Números 14, 36. Números é o 3º livro da Bíblia, é isso? 4. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 14, 36. Diz assim: os homens que Moisés mandara espiar a terra, que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. A Bíblia fala assim, o homem fala do que a boca está cheia. Do que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. O coração de Josué era um coração que ouvia palavras e ele entendia assim, a minha boca é para abençoar. E ele entendia a visão de Deus, irmãos. Tem hora que você quer xingar mesmo, tem hora que você quer ir contra mesmo, mas na visão de Deus, ele viu Murilo, aquilo que os homens viram também, eles viram a mesma coisa, viram homens fortes, homens valentes, mas ele tinha uma visão maior, ele conseguia ver o Deus Todo-Poderoso, acima de todos aqueles, e ele conseguia numa situação difícil, bem dizer a Deus. O que Deus está falando para nós é assim, você perdeu algo na tua vida, bendize ao Senhor, veja, porque Deus diz assim, que Ele tem para nós pensamentos de paz, e não de mal. Nunca nada que aconteceu na nossa vida, eu lembro quando nós fomos assaltados na nossa casa, em nenhum momento eu e minha esposa reclamamos de Deus. Se passar com um revólver na tua cabeça, seu filho correndo o risco de morrer, e aí quando eu vejo aí o Lente Nervosa, todo um contexto semelhante ao meu, aí eu vejo o filho morto, eu vejo o pai morto ali, eu falo assim, é a graça de Deus sobre a minha vida, como é que eu vou reclamar? Nós estamos sujeitos, irmãos. Quem falou? A Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições. Quem falou que perder algo na tua vida não é coisa de cristão? A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Aqui não é o céu, irmãos. Aqui não é o Éden. Aqui nós vamos passar por aflições. Mas existe uma diferença para aquele que crê em Deus e profetiza uma palavra de bênção no momento do aperto. Eu poderia não estar aqui para contar isso para vocês. O homem estava armado. Para me matar seria... Deus providenciou uma graça sobre a vida daquele homem. Que, pasmem, irmãos, eu tremia. Ele me fez tomar o remédio. O ladrão, ele puxou uma cadeira, falou, senta aí, e você toma o remédio que você está passando mal. Olha isso, que cuidado de Deus. É cômico, mas é verdade, irmãos. Eu tenho a plena convicção que foi cuidado de Deus, porque aqueles homens, para dar coronhada, para matar, irmãos, a gente estava sozinho em casa com 2 bandidos, ninguém veria, só vieram depois que eles foram embora, e fizeram o que quiseram. Se quisesse nos matar, nos mataria. Mas em nenhum momento eu poderia falar, Senhor, eu sou fiel a Ti. Senhor, colocar um monte de coisas. Eu lembrei desse texto de Tessalonicenses. Eu falei, Senhor, eu te dou graças por tudo, porque o Senhor sabe, um dia eu vou entender. Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Irmãos, entenda glorificar a Deus na hora da dificuldade, na hora da perda.
na hora da perda, na hora que você for sacado de alguma coisa, tenta nessa hora entender a palavra de Deus e falar: a minha boca tem poder, a minha palavra profetizada tem poder, e você achar forças para falar: Senhor, não é o que eu quero dizer, mas eu te agradeço, porque essa é a vontade de Deus, Ele vai abrir os céus ao teu e ao meu favor. Seu marido está contra você, glorifica a Deus. Como que é que a palavra de Deus diz? Que a mulher sábia, ela edifica o lar. Haja sabedoria na tua boca, irmãos, pais e filhos, na hora do nervoso, irmãos, entre nós, irmãos, às vezes a gente se pega, se deixar se pega até na porrada. Nós às vezes não conseguimos ouvir um falar diferente do outro dentro da igreja. A gente já quer fazer como o mundo. Deus falou isso porque eu precisava ouvir, Vanessa. Estava na minha casa ontem, no apartamento, um menino passava com uma bicicleta, a ponto de pegar o meu filho e o Gabriel. E olha como Deus ministra no nosso coração, irmãos. Aí eu virei para elas e falei assim: ó, se ele passar aqui, eu derrubo ele. E aí o guarda lá do condomínio, ele estava bravo, chamou outros 2 guardas e falou assim: nós vamos pegar esse menino, que esse menino não sei o quê. Aí eu avisei para ele: avisa ele que se ele passar aqui com essa bicicleta, eu derrubo ele. Aí naquela hora, Vanessa, o Espírito Santo ministrou na minha vida. Aí usou o guarda para falar comigo. O guarda chegou e falou assim: esse menino ele é tão arteiro, que ele esses dias bateu no outro menininho, menor do que ele. É um menino de 13, 14 anos, menino grande. Bateu no menininho, e eu fiquei olhando para o meu filho. E aí, a mãe dele foi conversar com o pai ou com a mãe, com o pai do menino que apanhou. Ela falou: quase que tiver que separar, que eles iam sair na porrada. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você está vendo? O barraco que eu, como servo de Deus, poderia criar naquele condomínio. Irmãos, às vezes o pai daquela criança que deveria ser usado como bênção, criou um atrito, quase deu morte. Briga, porrada, sei lá. A gente fala que não. Esses dias no apartamento, alguém andando com um salto, um pouco de barulho, o outro foi, subiu, matou os 2 e se matou. Irmãos, o mundo vive assim. E olha onde, Deus falando assim, essa palavra que você vai ministrar para aquele povo. Então, irmãos, é tão bom você ministrar uma palavra que serve para você e que você também precisa ser corrigido nela. Deus disse assim: eu vou trazer poder naquela igreja quando ela entender isso. E para mim, irmãos, eu vivi isso ontem, eu virei e falei que ia derrubar aquele menino. Como pode, irmãos, há poder na minha palavra. Deus sacou aquele menino, ele nem passou mais perto. E Deus usou o guarda para falar comigo. Olha o que eu poderia criar ali. Eu que tenho que ser uma bênção naquele lugar. Um dia Deus vai nos usar para alguma coisa ali. Eu ser conhecido como barraqueiro que criou confusão com o menino lá. Ou ser exaltado no meio das pessoas que queriam pegar aquele menino. Quando eu poderia chegar para aquele menino e ministrar, é o que eu vou fazer. Ministrar uma palavra de Deus e mudar a vida daquele menino. Aí é marcar, irmãos, aí é o toque. É chamar aquele menino para uma conversa no momento certo de Deus. E explicar para ele. E aí Deus vai me dar a condição de falar e o Espírito Santo tocar no coração daquele rapaz. Porque amanhã ele pode ser um bandido, eu sei lá o que pode ser. É um menino que ninguém gosta dele naquele lugar. E eu seria mais um homem de Deus que ia derrubar o menino da bicicleta. Vocês estão vendo só, irmãos? Como se a gente não vacilar, Satanás, ele acaba com a nossa vida, com a nossa família, por causa da palavra. Nós temos que vigiar em todo o tempo. Amaldiçoar nunca. Deus queria matar esse povo, Zé, porque eles estavam murmurando. A murmuração causa tristeza no coração de Deus. Se você tem murmurado, Deus está falando com você nessa noite. Está faltando algo na tua casa? Está faltando algo na tua vida? Irmãos, é a palavra de Deus que tem poder. Acha força onde não tiver para glorificar a Deus. Se você tem sentido falta do gesto de abraço, de carinho com a sua família, com as pessoas que estão ao teu redor e até mesmo com o teu inimigo, que Deus possa fazer você mudar a sua atitude nesta noite. E se você tem faltado com gestos de amor, que Deus possa mudar a tua vida nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Você pode sorrir, mostrando, arregalando os dentão. Deus sabe como anda o teu coração aí dentro. Não tem como um homem ser pleno em Deus
se ele não cuidar dessa questão. Aí ele vai ser muito mais abundantemente além, vai se realizar na vida dele. Quando ele aprender a ser um homem do toque, um homem que ama, um homem que cuida das pessoas e um homem que toma conta das suas palavras. Ele só abençoa. E eu queria que, para fechar, essa é para fechar. Você vai ministrar para a vida do teu irmão. E guarda essa palavra, irmãos. Como essa palavra é bonita demais. Ela é linda, é uma bênção. Deus, eu anotei. Cadê? Número 6, 24 a 26. Eu queria que vocês decorassem essa palavra. Número 6, 24. É a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Quem pode ler esse versículo para o outro irmão e abençoar ele? Você pode fazer isso, igreja? Depois de uma palavra dessa? Quem é o primeiro a fazer isso? Eu seria o primeiro. Eu já vou ler aqui para o Léo. Por favor, irmãos, não fica ninguém sem fazer isso. Léo, depois você vai ler para mim, Léo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Essa palavra é para abençoar o outro. Irmãos, alguém tem que ler essa palavra para mim. Você tinha que ter lido ontem, Vanessa. Deus tem misericórdia de roubar esse menino. Tenha misericórdia dele. Deus tem misericórdia de ti, pastor Rubens. E te dê a paz. Você acha que eu não posso falar isso para o meu líder? Deus tenha misericórdia de nós. Nós somos homens, sujeitos a erros, a falhas. Deus tem misericórdia da nossa família. Deus tem misericórdia de cada um de nós. Leia isso para o teu parente. A graça de Deus, a palavra de Deus esteja no teu coração. Você sempre tem uma palavra de bênção para abençoar alguém. Sabe por quê, irmãos? A palavra de bênção, ela muda no mundo espiritual. Eu creio nisso. Uma palavra de maldição, muitas vidas, irmãos, hoje no mundo, não são nada porque um dia o filho ouviu do pai que ele não prestava. Se você ouviu do seu pai que você não presta, eu digo para você, você é uma bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus e você pode mudar a história da sua vida. Em nome de Jesus, fique de pé, igreja. Você tem uma escolha a fazer. Você pode ser alguém que amaldiçoa, alguém que não faz nada, alguém que possa abençoar. Ah tá, eu esqueci de falar. Por favor, irmãos, abençoe o seu dinheiro. Sabe, você ganha, quanto que é o salário mínimo? 700 e pouco, né? Em alguns lugares, 600 e pouco. Presta atenção em mim aqui, ninguém perca. Não fica olhando para o pastor não, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Abençoa o seu dinheiro, irmãos. Sabia, Zé? Eu li uma palavra que fala sobre uma mulher que ela recebia muito pouco. Mas aí ela não profetizava aquilo ou dizia aquilo. Só essa merreca? É só isso que eu recebo? Esse negócio aqui não dá para fazer nada. Ó a maldição aqui, ó a murmúria, Brás. Começa a dizer assim, Senhor, eu te agradeço por esse pouco que o Senhor tem me dado. Porque eu sei que na minha fidelidade o Senhor vai colocar-me sobre muito. Irmãos, o seu dinheiro, as pessoas ao seu redor, os seus inimigos, o seu trabalho, aquele chefe chato que pega no seu pé, em vez de você falar, isso aí vai para o inferno. Isso aí devia morrer às mínguas. Você começa a abençoar ele, começa a profetizar a bênção sobre ele. Nunca digo essa palavra, irmãos. Aquilo que você desejar para mim, eu desejo em dobro para você. Tem muita gente que deseja mal para nós, fazem trabalho, não, deseja o dobro da bênção sobre a vida das pessoas, amém? Nunca diga isso, o que você deseja para mim, eu te desejo em dobro, porque tem gente que deseja mal, tem gente que até na igreja faz mal para outra, perdeu o namorado, não tem? As pessoas, irmãos, precisam ouvir essa palavra e mudar algo na sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos e você falasse, Deus, onde essa palavra ela vai caber no meu coração.
Dá um dó. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua mão, seja teus olhos, seja os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, eu queria que cantasse quem tem fé nisso. Cada vez que eu fizer um gesto, o que já não se faz, o gesto que em silêncio eu dou ar a outra face, seja tuas mãos, venha a tua glória e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Eu queria que você abraçasse a pessoa que está do seu lado. Abraça a pessoa que está do seu lado. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejas tua mão, venha a tua graça e o teu amor. Diga ao Senhor: eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida e em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer, é o meu querer, é tudo que eu quero, é o querer da tua igreja, Senhor. Vai mudar vidas de famílias aqui, em nome de Jesus. As palavras que foram ditas, que você libere perdão. Se o seu marido ou sua esposa falou alguma palavra, se você proferiu alguma palavra contra alguém, você vai pedir perdão. Se você não tem abraçado, você vai passar a abraçar. Se você não tem amado, não tem usado de gestos, que o Espírito Santo mude a tua vida nessa noite. Se você tem zombado das pessoas, você vai pedir perdão e vai mudar a tua vida, porque Deus, Ele está falando contigo. Não leve isso na brincadeira, leve isso a sério, e você vai ver, eu vou ver como as nossas vidas vão mudar. É o gesto, é o toque, é a palavra, há poder na palavra, é o poder que opera em nós. É este poder que em nós opera, de Efésios. É o poder do toque, é o poder do gesto e da palavra. É o poder de Deus. Nós somos as mãos de Deus aqui na terra, nós somos a boca de Deus na terra. Ele não opera, Ele é o Deus que opera através de nós. E Ele é o Deus que operava e tocava, as pessoas eram curadas, irmãos. O toque de Deus curava, a palavra de Deus trazia vida, a palavra de Deus era uma palavra de sabedoria, os gestos dele eram gestos de amor. Se você sentir, sai do seu lugar. Se você sentir de abraçar alguém, se você sentir de falar uma palavra para alguém, se você deve perdão para alguém, sai do seu lugar. Esposas, maridos, filhos, pais, Deus está falando com você.
Comece agora a falar com alguém. Não tenha vergonha, irmão, sai do seu lugar. Se tem alguém com alguma coisa que eu falei para você e eu não venho à minha mente agora, eu peço perdão a você. E se alguma coisa você falou para mim, você já está perdoado. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Talvez tenha pessoas rancorosas aqui no espírito. Deus não vai tratar com você se você não liberar esse perdão. Em nome de Jesus, há poder nas nossas palavras, nos nossos gestos, nos nossos toques. A igreja, se você compreendesse isso realmente, na verdade, se você compreendesse isso, quem compreende faz o que Deus te manda fazer agora. Os nossos olhos espirituais abrem. Os sogros, os genros, as noras, as sogras. Hoje eu fui na casa da minha sogra, eu nem a vi. Eu achei que eu tinha visto ela. Essa palavra tinha que vir para mim mesmo. Eu corri no colo dela e falei: mulher de Deus, eu te amo tanto, como é que eu não te dei um abraço? Que você possa amar sua sogra, irmãos. Que você possa amar seu sogro, sua nora. O mundo tem um monte de piada contra sogras e noras e sogros. Tem o coração de Noemi, igreja de Deus. Eu estou querendo dizer para você, você amar a sua família, você amar a todos os irmãos da igreja. Deixa Deus falar com você, irmãos. Tem pessoas preocupadas com o horário aqui. Deixa Deus falar no teu coração, por favor. Deixa Deus falar no teu espírito. Deixa Deus curar a igreja. Deixa Deus curar. Cadê os líderes da igreja? Orem para que Deus cure, para que Deus toque. Eu preciso de cura, a igreja precisa de cura. Nós temos que preocupar com a saúde da igreja. E Deus está ministrando na nossa vida nessa noite, para o poder dele operar em nós. Não tem que o culto ser praticado com liturgias e a gente sair daqui e ser as mesmas pessoas. Tem que haver manifestação do poder de Deus para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Tem que haver manifestação de Deus para mudar a sua condição. E Deus fazer você sair de onde você está. Não se importa com o horário, pelo amor de Deus. Deixa Deus curar e mudar a tua vida. São 5 minutos que pode valer a salvação da tua família, irmãos. Se tem perdão que você não liberou para sua esposa, se tem pessoas aqui separadas, mas não são amigos, que Deus toque no teu coração e você vai e libere perdão. Se tem pessoas aqui que tem problemas, em nome de Jesus, ligue quando chegar em casa. Deus quer curar vidas aqui, irmãos. Diga que ama. Se você tem dificuldade de falar que ama para o seu pai, cola no pescoço dele e diga para ele que você ama. Se você não tem coragem de falar com o teu filho, ou talvez as esposas não falem mais, os maridos ou vice-versa que amam. É o amor que vai mudar tudo. Diz a palavra de Deus, se nós falarmos a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada vai valer. É o amor que vai mudar. A igreja ame. Sai do seu lugar, a igreja ame. Não deixa de que o Senhor te cure nessa noite. Toma atitude em nome de Jesus. Ame, 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 ame. O amor cura de nós, tira o rancor. É o amor que muda o nosso coração. É o amor de Deus derramado em nossos corações. É esse amor. Abrace alguém que Deus colocar no teu coração. Ame. Esse amor vai trazer cura. Deus cura os corações agora. Cura, ó Pai. Cura, cura. Comece a orar pela pessoa que talvez te fez mal. Comece a orar por ela, abençoar a vida dela. Alguém que te causou algum mal no passado e tem sido sofrimento para você. Você vai passar a dormir bem a partir de hoje. Se tem sido pesadelo para você, eu libero a bênção de Deus sobre a tua vida, igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa o poder de Deus operar em você. Você tem uma palavra de bênção. Você tem uma mão que cura. Que a tua mão cure, a tua mão liberte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto você ora, eu sei que nós estamos passados no horário, mas eu só vou fazer uma pergunta. Se tem alguém aqui que está distante de Deus, se não tem experimentado ainda o amor de Deus, e nessa noite você quer experimentar esse amor que cura, esse amor que liberta, esse amor que salva, esse amor que transforma, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. Se tem alguém afastado dos caminhos de Deus, ou você veio convidado aqui, é nosso convidado, e você ainda não aceitou a Cristo, não viveu este amor ainda de Deus, um amor que gera poder na tua vida, é esse poder que vai transformar a tua vida. Eu queria te chamar para vir aqui à frente. Nós vamos orar pela tua vida. Este poder, ele é conquistado por esta atitude sua. Já começa aí. Tem alguém que está afastado dos caminhos e quer nessa noite se chegar a Cristo.
Amém? Tem alguém que quer? Amém? Glória a Deus. Eu queria que você então, nessa hora, glorificasse ao Senhor. Nós estamos com o horário passado, não vou chamar aqui para que a gente ore, mas que você tome a sua atitude no teu coração. E você já tomou. Se você tem falta de uma dessas 3 coisas, ou até mesmo das 3, isso para mim também, irmãos, que a gente mude a nossa atitude. Eu não ligo não de você orar pela minha vida, irmãs, pela minha família. Eu não ligo não de receber um abraço seu, de saber que Deus te acorda na madrugada para orar pela minha vida, para orar pela família pastoral dessa igreja. Deus está falando com você, não é só com o líder. Você pode ser uma cobertura espiritual nossa. Você pode ter uma atitude de nos surpreender. Tem uma irmã aqui que nos chamou para almoçar na casa dela, e ela ficou tão preocupada de fazer aquela melhor comida, aquele desespero da gente chegar. Irmãos, são pequenos gestos que marcam. E a gente percebeu o amor dessas pessoas. São coisas assim, irmãos, simples, de um convite para um almoço. Vocês estão entendendo? Não quero que saiam daqui e façam fila para convidar a gente para almoçar, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nós temos uma vida corrida, o tempo nos rouba, mas deixa que os simples gestos, eles vão causar mudança na nossa igreja. A nossa igreja vai ser conhecida mais do que nunca por uma igreja que realmente ama. Amém? Vocês me perdoam pelo horário? Amém, irmãos? Coloque a mão de novo, enquanto o pastor sobe. Você vai orar pela vida do seu irmão aí. Alguns oraram, talvez se você não orou, pega na mão de quem está do seu lado. Eu vou descer também. Pegue na mão de quem está do seu lado e ore por ele. Coloque assim: Senhor Jesus Cristo. Ore, já faça o teu primeiro papel, o papel de quem ama. Ore para que Deus possa fazer algo. É a tua palavra agora. Você está tendo toque, você está tocando. Começa agora a poder no teu toque, a poder na tua palavra. Começa a liberar a bênção de Deus sobre eles. Tem tantas palavras em Provérbios, irmãos. Lê Provérbios, palavras de bênção, de abençoar, que fala sobre o poder da língua, para você entender onde Deus quer te usar. Fala sobre muito da palavra, a palavra de Deus, que ela tem no teu coração. Fala para alguém, olha no olho dela e ministra uma palavra de bênção para ela agora, em nome de Jesus. Ministra uma palavra de bênção sobre ela. Vai vir no teu coração uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Não vai sair mais palavrão da tua boca, não vai sair mais palavra torpe, não vai sair mais, em nome de Jesus. Vai ter palavras de bênção, não mais murmuração, não mais reclamação, não mais questionamento para Deus. Porque Deus, você vai glorificar a Ele, vai abençoar a pessoa que está do teu lado. Em nome de Jesus, toda depressão vai ter fim. Você vai começar a reconhecer quem é Deus na tua vida, mesmo estando na situação de Jó. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Amém, amados. Senta só um pouquinho. Paz seja convosco. Eu quero fazer desde já um apelo para o Miro, para a Alessandra. Se a Alessandra depois puder passar um Enzo no colo de uma das tias dele. Para o Murilo e para a Silvana. Nós 6, nós 5, a pastora não está. Nós vamos, no final do culto, nós vamos ficar lá na porta. Você não precisa abraçar nós 6. Se abraçou um de nós, está bom. Ao invés de dar a bênção apostólica, ou orar, impondo as mãos sobre vocês, nós vamos despedir de vocês com um abraço. Então ninguém saia antes que eu, Murilo, a Sil, a Lei e o Miro esteja lá na porta. Nós vamos abraçar vocês. Eu tenho uma consagração, um testemunho. Eu vou pedir para esses irmãos. Semana que vem nós vamos fazer isso. E nós vamos poder dar continuidade no que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais
né? São 5 adjetivos ou 5 advérbios de intensidade. É tudo, muito, mais, abundantemente, além. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, eu vivi uma experiência curta, simples e interessante esse final de semana. Então os irmãos souberam que nós recebemos os irmãos do congresso, do intensivo, os irmãos do intensivo, e dentre eles tinha um grupo de chilenos. E um desses estava hospedado na minha casa na última noite e me perdeu um avião que sairia às 3 horas da manhã de um dia, ele entendeu que seria do outro dia. E a mudança do preço da passagem aérea, R$3.000. O pastor anfitrião deles, que é de Brasília, ficou nos apavoro. Não sabia o que fazer. Os irmãos do Rio Grande do Sul, de Goiânia, mas reviramos esse país. E o pessoal de Santiago do Chile não tinha recurso para